Existe uma forma de inteligência que nunca nos é ensinada nas universidades, que não aparece nos livros de filosofia e que não é exaltada nos palcos da fama. Uma inteligência que, de tão profunda, não busca holofotes. Uma sabedoria que não precisa provar nada para ninguém, porque não vem do ego humano, mas de algo eterno. O mundo chama isso de inteligência sombria, aquela capacidade silenciosa de observar, entender e agir sem se expor. Pessoas que aparentam tranquilidade, mas controlam situações com palavras medidas e gestos discretos. Contudo, quando olhamos pela perspectiva da fé, entendemos que existe algo ainda maior, a inteligência espiritual, a mente guiada pela presença de Deus. A Bíblia nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Isso significa que toda forma de inteligência que ignora o Criador é limitada, frágil, facilmente corrompida pelo orgulho e pelo desejo de poder. Já a sabedoria que nasce do Espírito Santo é eterna, inabalável, e transforma não apenas a mente, mas também o coração. A mente que observa em silêncio. No início, a inteligência espiritual não é percebida. Ela começa com silêncio. Jesus mesmo foi o maior exemplo disso. Diante de acusações falsas, diante de Pilatos e até dos soldados que zombavam dele, ele não reagia como os homens comuns. Não implorava, não gritava, não buscava se justificar. O silêncio de Cristo não era fraqueza, era autoridade espiritual. Isso nos ensina algo. Quem anda com Deus não precisa reagir a cada ataque, nem se defender de cada crítica. O verdadeiro poder está em confiar que o Senhor é quem luta por nós. Como está escrito: o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. O mundo enxerga o silêncio como fraqueza, mas no reino de Deus, o silêncio pode ser uma arma poderosa. Ele revela calma, domínio próprio, confiança no Pai, o olhar que enxerga além enquanto muitos vivem presos em suas máscaras sociais, tentando impressionar, parecer fortes ou buscar aprovação. A inteligência espiritual nos dá uma visão mais profunda. Não enxergamos apenas a aparência, mas o coração. Jesus, ao olhar para as pessoas, sabia o que estava dentro delas. Ele discernia intenções, revelava motivações ocultas, expunha hipocrisias com uma palavra simples. Essa é a diferença entre a visão natural e a visão espiritual. Quando o Espírito Santo habita em nós, começamos a perceber os padrões do mundo. Vemos além das fachadas, entendemos fragilidades, notamos quando alguém fala por medo ou por orgulho. Isso não é para manipular, mas para libertar. A inteligência espiritual não busca dominar, mas guiar. A força da calma, o primeiro traço que o mundo nota em quem tem essa inteligência, é a calma. Não reagimos como esperam. O insulto não nos abala, a pressão não nos derruba. Isso porque nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Isaías 26:3 declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não é natural, é fruto da presença do Espírito. Enquanto o mundo age pela emoção, o cristão aprende a transformar cada sentimento em oração, cada lágrima em força interior, cada medo em fé. O poder do silêncio. Há momentos em que o silêncio se torna mais eloquente do que 1000 palavras. Quando não respondemos à provocação, quando não explicamos desnecessariamente, quando deixamos que Deus seja nosso advogado. Esse silêncio não é vazio, é cheio da presença dele. Jesus nos mostrou isso repetidas vezes. Ele sabia quando falar e quando calar. Suas palavras eram medidas, afiadas, mas sempre carregadas de propósito. Assim também deve ser conosco. Aprender a falar menos e ouvir mais é parte da maturidade espiritual. E aqui está um segredo. Muitas vezes, Deus fala mais claramente em meio ao silêncio do que no barulho. A autoridade invisível, quem anda com Deus carrega uma autoridade que não precisa ser explicada. Não é o volume da voz que impõe respeito, é a unção. Pessoas podem até não entender, mas sentem.
Sentem que há algo diferente. Sentem que não podem manipular você como fazem com os outros. É exatamente isso que diferencia a inteligência sombria do mundo e a inteligência espiritual em Cristo. Enquanto a primeira busca controlar para obter vantagem, a segunda confia que a vitória vem do Senhor. O poder aqui não está em manipular, mas em permanecer firme. O mistério da presença de Jesus muitas vezes desaparecia da multidão sem explicação. Ele sabia o poder da ausência. O Filho de Deus não buscava estar em todos os lugares, mas nos lugares certos, na hora exata, conforme a direção do Pai. Isso nos ensina. Raridade é poder. Não precisamos estar disponíveis para tudo e todos. O cristão guiado pelo Espírito sabe quando aparecer e quando se recolher, quando falar e quando calar. Essa sabedoria faz com que a presença seja notada e respeitada. Desapego que liberta outro traço central da inteligência espiritual é o desapego. O mundo se move por necessidade de aprovação, elogios, reconhecimento. Mas quem tem a mente firmada em Cristo entende. Nossa identidade não vem da opinião dos outros, mas de quem Deus diz que somos. E quando não precisamos provar nada, nos tornamos intocáveis. Porque não há arma mais poderosa contra a manipulação do que um coração livre. Como Paulo declarou em Filipenses 4, 11, 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdadeira liberdade. A inteligência espiritual, iluminada pela presença de Deus, transforma a mente e o coração. Ela nos ensina a observar sem julgar, a falar com propósito, a silenciar com poder, a viver desapegados das opiniões humanas. Enquanto o mundo busca inteligência sombria para manipular, nós buscamos sabedoria eterna para edificar, discernir e vencer sem precisar nos defender. Este é apenas o início dessa jornada. A cada passo, descobrimos como a mente, quando guiada pelo Espírito, se torna uma fortaleza inabalável. O poder de vencer sem se defender o mundo ensina que precisamos lutar por nós mesmos. A sociedade repete, não deixe barato. Responda! Mostre sua força. Mas a Bíblia nos mostra outro caminho. O verdadeiro poder não está em reagir, mas em confiar. Jesus disse em Mateus 5,39, Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Essas palavras não falam de passividade, mas de estratégia espiritual. Quem não precisa se defender diante das críticas ou injustiças, revela que sua confiança não está na força humana, mas no juiz justo. Quando o silêncio fala mais alto, um dos maiores exemplos de vencer sem se defender está na crucificação de Cristo. Acusado falsamente, zombado, traído, ele não gritou por justiça humana. Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer acusação. Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus. Mateus 27:14 relata, Mas a Jesus não respondeu palavra, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Esse silêncio não era medo, mas autoridade espiritual. Jesus sabia que não precisava provar nada. Ele sabia quem era. E aqui está um segredo. Quando você conhece sua identidade em Deus, não precisa lutar para que os outros reconheçam. Você já tem a validação do céu. O poder do silêncio em nossa vida. Quantas vezes perdemos batalhas porque reagimos de forma precipitada? Respondemos na mesma moeda, caímos em provocações, tentamos nos justificar diante de quem nunca quis nos compreender. Mas a Bíblia nos ensina outro caminho. Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Eclesiastes 3:7. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Quando usamos o silêncio com sabedoria, nos tornamos inatingíveis. O inimigo espera que você exploda, mas quando você permanece firme, em paz, ele perde o controle. Sabedoria bíblica aplicada à mente. A palavra de Deus
não é apenas consolo, é também estratégia. Ela nos dá chaves para lidar com pessoas, situações e até ataques espirituais. Veja como a sabedoria bíblica molda nossa mente. Domínio próprio, Gálatas 5, 22, 23, nos mostra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ter domínio próprio é não ser escravo das emoções. É observar, discernir e agir com propósito. Discernimento Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que, quando meditamos na palavra, ela afia nossa mente para enxergar além da superfície. Sabedoria prática, Tiago 1:5, nos encoraja. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, não precisamos depender apenas da lógica humana. Podemos buscar sabedoria diretamente na fonte eterna. Como Jesus venceu sem se defender. Jesus venceu não porque reagiu, mas porque permaneceu centrado em sua missão. Ele não gastou energia tentando convencer aqueles que não queriam ouvir. Ele sabia que o Pai estava no controle. Na prática, isso nos ensina: não precisamos responder a todo ataque. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Nossa missão é maior do que nossas emoções. Se nos deixarmos guiar por ofensas, perdemos tempo e foco. Deus é nossa defesa. Ele é quem justifica, quem exalta, quem honra no tempo certo. Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vencer sem se defender é um ato de fé. É crer que Deus vê, Deus age, Deus protege. O poder do Espírito na mente. Quando convidamos o Espírito Santo a guiar nossos pensamentos, algo muda. A mente deixa de ser um campo de batalhas caóticas e se torna um lugar de paz e estratégia. Romanos 12:2 declara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A inteligência espiritual é isso: uma mente renovada, alinhada com o céu, capaz de discernir e agir sem cair nas armadilhas do inimigo. Vencer sem se defender é, muitas vezes, vencer no invisível. Não é sobre aplausos, não é sobre reconhecimento, mas sobre resultados. O mundo pode não perceber de imediato, mas no tempo certo, o fruto aparece. Galatas 6:9 nos garante. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Como viver essa sabedoria no dia a dia? Quando for criticado injustamente, não responda de imediato. Ore primeiro. Quando sentir vontade de se justificar, lembre-se: quem te conhece de verdade não precisa de explicações. Quando alguém tentar te provocar, escolha o silêncio estratégico. Quando se sentir atacado, declare: Deus é minha defesa, Ele lutará por mim. Jesus nos mostrou que o maior poder não está em vencer discussões, mas em permanecer firme na missão que o Pai nos deu. Vencer sem se defender é confiar que Deus está no controle, que Ele é o justo juiz e que nossa paz é mais poderosa do que qualquer ataque. A sabedoria bíblica aplicada à mente nos ensina a observar com discernimento, a silenciar com autoridade e a confiar que, mesmo quando o mundo não entende, o céu já está trabalhando ao nosso favor. O silêncio como arma espiritual. Silêncio de Jesus não era ausência de palavras, era presença de autoridade. Diante dos fariseus, diante de Pilatos, diante dos acusadores, ele escolheu calar quando todos esperavam uma reação. Isso revela algo profundo. Nem toda verdade precisa ser defendida, porque a verdade se defende sozinha. Quando escolhemos o silêncio no tempo certo, estamos dizendo: minha confiança não está em convencer você, mas em permanecer alinhado com Deus. Isaías 53:7 descreve o Messias assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o maior exemplo de força disfarçada em fraqueza. A psicologia da sombra Carl Jung falava sobre a sombra, aquelas partes de nós mesmos que escondemos, rejeitamos ou negamos. Muitas vezes, quando não lidamos com essa sombra, ela nos controla de forma inconsciente. A Bíblia também fala sobre isso, mas de outra forma, a luta interior entre a carne e o espírito. Romanos 7, 19 e 20 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, existe em nós um território que precisa ser confrontado. A inteligência sombria que falamos antes pode ser vista como a sombra quando não é rendida a Deus. Mas quando trazemos essa escuridão à luz, ela deixa de ser um inimigo e se torna aprendizado. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A Bíblia vai além. Nos ensina que não é apenas trazer a consciência, mas entregar essa escuridão para Cristo, que é a verdadeira luz. O poder de enfrentar a sombra com Deus, quando reconhecemos nossas fraquezas, podemos transformá-las em força. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, ao invés de negar nossa sombra, precisamos apresentá-la diante de Deus. O silêncio aqui não é apenas diante dos outros, mas diante de nós mesmos. Parar de fugir de quem somos e deixar Deus nos refinar. O que Jung chamava de integração da sombra, a Bíblia chama de santificação. Permitir que o Espírito Santo transforme nossas áreas ocultas. Como lidar com críticas? Todos enfrentamos críticas. Algumas construtivas, outras destrutivas. A questão não é se vamos recebê-las, mas como vamos reagir. Não reaja de imediato. Provérbios 29, 11. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a apazigua. O silêncio inicial nos dá tempo para processar. Filtre a crítica pela verdade da palavra. Se a crítica revela algo real, receba como aprendizado. Se é injusta, entregue a Deus, porque Ele é sua justiça. Não viva pela opinião dos outros. Gálatas 1:10. Procuro eu, porventura, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O segredo é saber que a sua identidade não vem da aprovação externa, mas da validação do Pai. Ataques espirituais e a mente é o campo de batalha mais intenso. Muitas vezes, os ataques espirituais não vêm em forma de eventos externos, mas em pensamentos, medo, dúvida, acusações. Culpa. Efésios 6,16 nos alerta. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são pensamentos lançados contra nossa mente. Como vencê-los? Com a palavra, Jesus venceu Satanás no deserto dizendo, está escrito, Mateus 4. Com o silêncio estratégico, não alimentando conversas mentais com a mentira. Com a oração, Filipenses 4, 6, 7. Promete paz, que guarda o coração e a mente. O silêncio como disciplina espiritual. Existem momentos em que Deus nos chama ao silêncio. Não apenas diante das pessoas, mas diante dele. Salmo 62, 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Aqui o silêncio é confiança. É parar de correr, parar de buscar respostas humanas e simplesmente descansar no Senhor. Esse silêncio traz clareza, cura e força. Ele é uma forma de jejum, não de comida, mas de palavras. Quando for atacado, respire antes de responder. Pergunte, o que Jesus faria aqui? Busque momentos de solitude. Reserve tempo para calar diante de Deus. Aprenda a distinguir quando falar e quando se calar. Nem todo debate precisa de sua voz. Ore antes de agir.
Muitas vezes a resposta do Espírito será: espere, eu vou agir. O impacto do silêncio na vida real, quando escolhemos o silêncio. Algo acontece. As pessoas ficam desconfortáveis, porque esperavam sua reação. Você ganha tempo para discernir, sua autoridade aumenta, porque fala menos, mas cada palavra se torna mais pesada. Isso é bíblico. Tiago 1,19 ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o segredo do poder espiritual aplicado à mente. Menos reação, mas discernimento. O silêncio de Jesus não era fraqueza, era estratégia divina. Jung falou sobre a sombra, mas a Bíblia nos mostra que ela só pode ser vencida pela luz de Cristo. A crítica, quando bem administrada, não nos destrói, mas nos fortalece. E os ataques espirituais, que muitas vezes começam na mente, podem ser anulados pelo poder da palavra, da oração e do silêncio diante de Deus. O silêncio não é ausência, é presença. É a manifestação de que nossa confiança não está no barulho das opiniões, mas na voz suave do Espírito. Autoridade espiritual e o poder de não precisar provar nada ao que é autoridade espiritual, de verdade, o mundo ensina que a autoridade é dominar, controlar, impor medo. Mas na visão de Deus, a autoridade espiritual é o oposto, é serviço, humildade e confiança na fonte divina. Jesus disse em Mateus 20, 26, 28, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a autoridade espiritual não é gritar mais alto, nem vencer discussões, mas viver de uma forma tão alinhada a Deus que sua vida fala mais alto do que qualquer palavra. O poder de não precisar provar nada, pense em Jesus. Ele tinha toda a autoridade do céu e da terra, mas não gastou energia tentando convencer os fariseus de quem ele era. Ele não perdeu tempo em debates vazios. Não tentou se explicar para Pilatos. Não precisou de defesa diante de acusações falsas. Por quê? Porque quem é filho não precisa provar identidade. Muitos de nós gastamos energia tentando convencer pessoas de que somos bons o suficiente, de que temos valor, de que somos capazes. Mas quem vive em Deus descansa na verdade de que já é amado, já é aprovado, já é escolhido. A sabedoria bíblica nos relacionamentos, quando você entende isso, muda a forma como lida com as pessoas. Você não precisa responder toda crítica, não precisa vencer toda discussão, não precisa disputar. Poder Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. O silêncio e a serenidade são marcas de quem confia mais em Deus do que na própria força. Inteligência espiritual aplicada no dia a dia, no trabalho. Em vez de se estressar com fofocas, guarde silêncio e entregue a Deus. Sua postura vai gerar respeito sem precisar se impor. Nos relacionamentos, use menos palavras e mais atitudes. Demonstre amor com calma e paciência. Na vida espiritual, passe tempo em silêncio diante de Deus. Espere que Ele fale primeiro. A verdadeira força interior, a força, não está em reagir, mas em permanecer inabalável. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você se aquieta, está mostrando que acredita que Deus está no controle. A inteligência sombria pode dizer, não confie em ninguém, dependa só de si. Mas a inteligência espiritual diz, dependa de Deus, porque nele está toda a força. O chamado para viver diferente. Se você entendeu até aqui, percebeu que o silêncio é uma arma espiritual. A sombra só pode ser vencida na luz de Cristo. A crítica pode ser transformada em crescimento. A autoridade espiritual não precisa de defesa, porque já foi dada por Deus. Isso é mais do que psicologia, mais do que filosofia, é a sabedoria eterna do reino. E agora,
Eu quero te convidar a agir. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: minha mente pertence ao Eterno. Isso será uma declaração pública de que você não vive mais refém do barulho do mundo, mas guiado pelo silêncio e pela voz de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a vencer sem se defender. E se inscreva no canal A Mente e o Eterno para mergulhar cada vez mais nessa jornada de fé, sabedoria e transformação. Lembre-se, o mundo pode até tentar te empurrar para a escuridão, mas quem caminha com o Eterno carrega uma luz que jamais pode ser apagada.